que o franqueado ele compra? Ele compra os seus erros lá de trás. Pelo amor de Deus, para de ficar dentro da loja, você não vê nada na loja. Você tem que ficar fora, olhando o macro como se fosse um cliente. Pô, você tá conversando lá dentro com o atendente, você tá falando de trabalho. Eu que tô aqui fora, eu tô vendo você conversando, eu não vou me aproximar. Você tá conversando, como eu vou atrapalhar a sua conversa? Só que você vai ver isso se você estiver do lado de fora da loja. Comprei uma franquia, tá bom, só de eu abrir aquela porta ali, o negócio vai dar resultado. Comprei franquia, vai dar resultado. E, cara, franquia é um negócio como qualquer outro. Não é abrir uma porta vai dar resultado. Fala, turma! Seja muito bem-vindo aqui ao nosso papo sobre negócio, sobre empreendedorismo e sobre franquia. E eu já falei para vocês, as franquias vão dominar o mundo. Na verdade, já dominou. Se você tirar as franquias do shopping, por exemplo, o shopping vai parecer um lugar fantasma, porque 70% das lojas que estão dentro dos shoppings são uma franquia. E por que franquia é o melhor negócio para você que quer empreender? Porque ali já vem validado e testado e aprovado. Quando você vai para um negócio do zero, o que acontece? Você tem que testar tudo, validar público, validar produto, você tem que fazer tudo ali para ver se vai dar certo. Na franquia você já viu que deu. Agora vem a sua parte de empreendedor. Você tem que trabalhar certo, você tem que fazer do jeito certo. Para quê? Para que o negócio também dê certo. Porque não adianta nada, não é só abrir a porta que ela não funciona sozinha. Beleza? Então o papo aqui é empreendedorismo, o papo aqui é vida, o papo aqui é negócio. E hoje eu estou aqui com quem? Com um franqueador de muito sucesso. Vai contar um pouco da história dele, a história da marca, mas principalmente a história do empreendedor brasileiro, daquele empreendedor brasileiro raiz, que começou do absoluto zero. Tá? Então estou recebendo aqui meu amigo Roger da Ice Roll. Tá aqui, ó. Gente, quando ele tirou, achei que a gente ia poder comer aqui. Esse não pode, né? Esse não. Ainda não, mas você vai. Eu vou trazer uns. Você vai trazer uns aqui pra gente? Então tá bom, cara. Cara, primeiro, prazer, tá? Te receber aqui, a gente bater esse papo, a gente falar sobre negócio. Eu falo que minha vida, eu sou apaixonado por isso. Eu faço muito mais isso realmente por amor, por qualquer outra coisa do que realmente pelo resultado financeiro. O resultado financeiro, eu acredito muito que ele é uma consequência sempre de um bom trabalho. Resultado financeiro é sempre consequência daquelas pessoas que não desistiram. Resultado financeiro é daquelas pessoas que elas se dedicam ao máximo do que elas podem em tudo que fazem, né? Porque a pessoa fala, mas eu trabalho muito, eu trabalho 12, 15 horas por dia e eu não estou tendo o resultado financeiro. Cara, mas se você trabalhar 12, 15 horas por dia carregando tijolo, infelizmente, você não vai. Agora, se você trabalhar pensando em como construir a casa, sem dúvida nenhuma, você vai ganhar muito mais. Concordo plenamente. Com o mesmo tijolo, né? Então, empreender é isso. É a gente pensar como que a gente pode otimizar aquilo que já existe, né? Eu brinco que depois do 7º dia ninguém inventou nada. Então, é sobre isso. E, cara, prazer a gente bater esse papo de negócio. E eu gosto de começar com uma coisa. Eu gosto de começar aqui entendendo quem que é esse empreendedor que está por trás da marca, que começou essa marca, da onde ele veio, essa questão vem da família ou não, começou do absoluto zero, de uma ideia porque viu alguma coisa, enfim. Eu gosto de saber essa história, se é formado ou não, qual foi a parte dele que transformou ele no empreendedor que é hoje, né? A gente é quase da mesma idade aí, então... É verdade. Eu quero saber mais ainda, porque nós... Talvez viemos de educações totalmente diferentes, de lugares diferentes, e tomamos o mesmo rumo para ser franqueador. Sim. Então, queria saber um pouco mais de quem é esse Roger que está por trás aí desse grande sucesso que está espalhado aí pelo Brasil. Meu nome é Roger, o prazer é meu estar aqui, muito prazer estar aqui. Você falou um assunto bem bacana, porque assim, às vezes a pessoa está ocupada, mas não está produzindo, né? E é um defeito de muita gente, é o meu às vezes. Eu tô ali, mas, cara, será que eu tô produzindo corretamente ou só tô ocupado? Exato. Né? Ficar ocupado é fácil, agora produzir acho que é outra história. É outra história. Bom, eu comecei com... Eu era engenheiro numa empresa de eletrônicos, né? Fazia o iPad na época. Então eu comecei lá atrás, com 18 anos, fiz escola técnica, fui trabalhando, entrei em indústria. Aí a última empresa que eu fiquei foi realmente que eu fui pra China algumas vezes. Né? Entrei como técnico lá, técnico pleno na época. Saí como supervisor de engenharia. Né? Fui pra China algumas vezes, pesquisei e tal, alguma coisa. Tive uma franquia de churros já. Caraca. Então aprendi alguma coisa sobre empreender ali. Passou pelas etapas. Passei, fui franqueado, aprendi muito o que fazer e o que também não fazer, né? Teve
bastante coisinha ali que a gente viu, pô, isso aqui eu já não posso fazer. E aí, então, eu fui pra China, muitas vezes, atrás de projetos. Eu buscava projetos de iPad lá, pela empresa, voltava pro Brasil e implementava o projeto aqui. Então, eu ia, olhava fazendo, detalhes, via, implementava, ensinava o pessoal aqui, os operadores de produção, na empresa a fazer. E numa viagem de férias, aí eu fui de férias mesmo, total, fui pra Tailândia, já tinha noção dos churros ali e tal, era um quiosquinho na época, né? Vou falar era quiosquinho porque a Ice Roll veio de quiosque. E aí hoje a gente tá com mais lojas e tal, cresceu. Então era um quiosque, fui lá pra Tailândia, ouvi um barulho na chapa, metal com metal batendo. Fiquei curioso, eu tive meu primeiro contato ali com sorvete tailandês, sorvete na chapa, né? Falei, cara, que legal isso aqui, porque é um sorvete, o sorvete a pessoa tem um costume de consumir diariamente, certo? O churros já não. Falei, pô, peraí, já tem um ponto positivo. Tem muito mais gente que consome sorvete que churros, muito mais. Que a gente comentou, né? De 1 ano até 60, 70, 80. Não 90, tem idade, até né? morrer, não tem idade, todo mundo toma sorvete. Falei, cara, então o consumo é maior. Me chamou atenção pelo barulho. Então eu tenho ali um ponto de atenção que a galera vai passar. É gostoso, mais natural, mais saudável, porque você usa ali, faz na hora. Então você sente o gosto do morango e tal. Falei, cara, por que eu não levo isso aqui pro Brasil? Eu já trabalhava buscando projetos fora. Por que eu não pego esse projeto e levo pro Brasil também, né? Aí de lá mesmo eu comecei a procurar chapa, equipamento e ver. Até pedi pro cara lá deixar eu bater na espátula uma vez lá pra ver como que era. Filmei. Falei, cara, acho que dá pra levar. E aí eu cheguei já, né? A empresa que eu trabalhava tava fechando. E eu me transferi pra um outro local. Falei, não, pode ir já, eu vou desligar mesmo. Vou começar um negócio próprio ali, né? Um negócio do zero. Um negócio do zero. Próprio ele é de qualquer jeito, né? Zero, negócio do zero. Eu sempre falo isso. Eu falo, gente, sendo franquia ou não, o negócio é próprio. O CNPJ é seu. Agora, do zero franquia, aí sim. Aí eu falei, eu já tinha experiência franquia. Eu falei, eu vou começar um negócio do zero, né? Errei muito, claro, óbvio. Lógico. Mas aí, desde quando eu voltei pro Brasil, comprei uma chapa, coloquei no fundo da casa da minha mãe. Ela deixou eu colocar lá. Pô, fiquei ali e tal. Falei, cara, eu vou brasileirar esse negócio agora, né? Eu não posso mais só ter esse sabor da Tailândia, porque lá era melancia, era abacaxi. Eu preciso trazer um chocolatinho, um pistachinho, um negocinho mais brasileiro. E dali mesmo eu já comecei a fazer esses testes, né? Comecei a desenvolver, escolha de nome, arquitetura, tratar a identidade visual. Da Tailândia, que eu cheguei da Tailândia até implementar o primeiro quiosque, foram 7 meses. Né? Foi até que rápido, foi relativamente rápido. Sim. E aí eu criou, então, em 2017, a primeira quiosquinho da Ice Roll. Cara, e você tá falando, eu anotei aqui, né? Você formado também e foi franqueado. E eu tava falando com você, nós temos da mesma idade, e eu tenho uma história muito parecida com a sua, né? Eu sou advogado, a minha diferença foi essa. E na advocacia eu conheci o franchising. Só que dentro da advocacia, sendo advogado do franchising, eu também fui um franqueado. Eu falo, e isso não dá uma diferença pra gente, a gente muito. Sido franqueado, porque eu falo, nós vivemos qual é a necessidade, a dor, o que de fato um franqueado precisa fazer na ponta. Exato. Porque, Roger, no Brasil, cara, eu quero puxar um pouco desse tema aqui com você, e eu queria, na verdade, a gente ter uma discussão sobre esse tema, saber como que é também aí do seu lado. Porque no Brasil criou-se uma cultura, há um tempo atrás, que comprar uma franquia era um investimento. Eu não sei se você também sofreu isso aí, né? Sim. O cara achou, comprei uma franquia, tá bom, só de eu abrir aquela porta ali, o negócio vai dar resultado. Comprei franquia, vai dar resultado. E, cara, franquia é um negócio como qualquer outro. Não é abrir uma porta vai dar resultado. E eu gosto de deixar isso registrado. Franquia, fica bem registrado para todo mundo. Franquia não é investimento. Franquia é um negócio. Total. Franquia é um negócio. E aí, no Brasil, veio muito essa cultura de achar, não, porque o franqueador é assim, ó, deu tudo certo, é o franqueado que é bom. Sim. Deu errado, é o franqueador que é ruim. Pô, mas nunca tem não pode ser o inverso. Então, isso ter sido franqueado, né, que é o assunto que a gente está tratando aqui, ter sido franqueado, eu acho que me mostrou muito que as coisas não são bem assim. Tá? A franqueadora, eu me recordo muito bem, ela me deu um modelo de negócio. Tá? Me deu um projeto, me mostrou como que eu faria aqueles procedimentos,
me mostrou como que eu tinha que atender o cliente, me mostrou como que eu tinha de captar o cliente, como que eu tinha que administrar o negócio, comprar produto, vender cliente, vender mais, me mostrou tudo isso. Agora, o dia a dia do negócio cabe aquele empresário que está lá dentro. Tem que tirar esse nome franqueado. Empresário, ele é o dono do negócio. Se está vendendo bem, o responsável é ele. Se está vendendo mal, o responsável é ele. Uhum. Ah, Eduardo, mas e o franqueador que o preço tá... Cara, deixa eu te falar uma coisa. O preço das coisas está caro para todo mundo. Está caro para todo mundo. Ele precisa entender dentro da gestão financeira dele o que é repassado para o cliente final. Ora, nós somos cliente final de negócios e a gente paga mais caro. Uhum. Ora, nós somos sim. o fornecedor do cliente final e nós cobramos mais caro, ele paga. As coisas estão mais caras. Então, essa visão, eu acho que abrir essa visão do franchising, essa visão real do franchising, é uma das coisas que eu tenho lutado muito aqui dentro da escola do franchising, do clube do franchising que você faz parte. É uma das coisas que eu tenho levado muito essa comunicação. E aqui não é querendo colocar uma responsabilidade nas costas do franqueado, como se o franqueador não tivesse responsabilidade nenhuma. Longe disso. O que eu quero mostrar aqui hoje para as pessoas é que, cara, não é um investimento. Uhum. É um negócio que você tem que trabalhar, se dedicar para fazer ele dar certo. Assim como você fez nas primeiras lojas. Então, por que eu estou puxando esse tema? Porque eu queria entender um pouco do seu lado, porque você já é um cara que tem tempo de franchising aqui também. Sim. E você foi esse franqueado também lá atrás e enxergou isso. Eu queria ouvir um pouco de você, assim, como que você enxerga esse mercado de franquia em relação a isso? Como que você tem hoje trabalhado com a sua rede para que os seus franqueados entendam que, cara, não tem garantia nenhuma de sucesso aqui. Uhum. A garantia de sucesso é se você trabalhar. Como que você tem levado isso para ele? Porque esse é um grande desafio que nós, franqueadores, estamos passando. Sim. E essa é a nossa luta do clube, com né? Certeza, com certeza. Desde o início, eu costumo falar, né? Quando a pessoa entra lá, fala assim, eu tenho 100 mil aplicado no CDB. E eu vou colocar esse mesmo 100 mil aqui, um exemplo, eu já falo que não é a mesma coisa. No CDB, sim, você sabe quanto vai receber e claro que a porcentagem é menor do que você abrir um negócio. Sim, né? Por isso claro. que você não precisa fazer nada e o negócio você precisa fazer. E quando a gente fala que construir uma marca do zero é muito real, porque a gente já passou os erros lá atrás. Sim. O erro do nome, da identidade visual, o projeto. Eu já destruí 2 projetos antes de implementar o primeiro. Então, assim, a gente já errou muito lá atrás. O que o franqueado ele compra? Ele compra os seus erros lá de trás. Exato. Ele paga isso. Você fez um vídeo sobre isso, né? Eu acho muito interessante falar muito sobre isso. Tudo que a gente errou lá atrás, ele compra os meus erros. O erro custa caro, custa dinheiro. Projeto, loja, tudo isso é muito caro. Teste em loja, de produto, sim, enfim. Ele compra tudo isso lá na frente. O franqueado é responsável pela gestão e venda. Sim. E, cara, as variáveis de gestão e venda são muitas. Muitas. E aí entra o funcionário, o atendente, controle de estoque, logística. Sim. Tudo isso são variáveis que você pode, sim, complicar muito o seu negócio. Tá. Lá na ponta, hoje, eu tô tentando, assim, passar o máximo possível o meu dia a dia, que eu também frequento minhas lojas. Eu tenho um supervisor bom. Você tem lojas hoje? Tenho 2 hoje. Sim. Eu tenho um supervisor bom. Eu tenho uma loja no Dom Pedro que tá, assim, bombando muito, graças a Deus. Mas depois que a gente fez um trabalho muito forte lá de PDV. Sim. Eu não fui atrás de influencer. Eu não fui atrás de um outdoor. Eu fui atrás do quê? Eu vou ficar nessa loja e vou ver como tá sendo o atendimento. Caraca. Eu vou ficar nessa loja, dobrou a venda. Só dobrou a venda. Foi assim, de 1 mês, depois de 2 meses, 2 meses de trabalho, a gente conseguiu dobrar a venda. Sem fazer nenhuma Não foi ação externa, não foi. Foi com os mesmos funcionários até o início da brincadeira. O supervisor tá comigo até hoje. Porém, eu notei que num determinado tempo, um horário, a loja vendia menos. Falei, mas por que tá vendendo menos? Aí eu fiquei na frente dela olhando. A menina que tava, a atendente, estava na loja. Quando o cliente chegava, ela erguia a cabeça. Ela baixava a cabeça. O cliente ia embora. Então são detalhes que você vê no PDV que vai fazer toda a diferença. Como que eu não vou explicar um cardápio, o cliente se aproxima, eu baixo a minha cabeça, o cliente vai embora, cara. E um celularzinho na mão, imagina. Ele vai embora, o celular na mão. E assim, você vê que são muitos detalhes. Oferecer uma água no final. A gente pede para oferecer, mas será que tá oferecendo água no final? Não. O topping, o cafezinho. São detalhes que fizeram a gente
dobrar a venda em questão de 2 meses, né? Então a gente às vezes pensa muito no final do influencer, de um outdoor, de mídia de shopping, só que a gente não parte do princípio que o básico tem que ser bem feito. Cara, tem quantos minutos a gente tá aqui? 14 minutos, a gente poderia encerrar aqui agora e falar para você, empresário, empreendedor, seja franqueador, seja franqueado, seja dono de um boteco, seja dono de uma grande empresa, qualquer coisa, tá aqui. O que vai determinar dobrar seu faturamento. Isso é real, cara. Muito real. Existe, é óbvio. Mas existe mais uma dobra de faturamento depois dessa? Existe. Aí sim pode vir as ações do influenciador, pode vir as ações de marketing. Mas olha que interessante o que você trouxe aqui. Mesmo porque se eu colocar o influenciador agora, não vai adiantar nada. Acabou. Nada, isso que eu ia te falar. Você sabe? Não, mas é ótimo. Você vê como é que nós dois, o empreendedor raiz, a gente sabe, cara. Se você colocar o influenciador agora, sabe o que vai acontecer? Vai ser pior. Pior. É pior porque o cara vai na loja e ele vê tudo mal. Eu tive uma história dessa. Eu lembro, 2023, eu saí no podcast do Joel J. Pô, o podcast mais assistido do Brasil. Podcast de negócio mais assistido. Eu fiz um café no podcast. Durante o podcast, a água quente legal, aqui. Mano. Fiz o café, ele tomou, fiz a comparação do café tradicional com o café nosso. Ele ali na hora, cara, fez um boom dentro de loja. O que aconteceu? Loja que estava fora de padrão, loja que não atendia muito bem, foi pior. Sabe o que teve? Aumentou foi o índice de reclamação em loja ruim. Agora, a loja que estava bacana fez buff. Aí ela bate um faturamento maior. Aí ela sobe. Agora, quando não está fazendo do jeito certo, quando não tem esse olhar, a tendência é piorar. Porque o cliente vai, fica insatisfeito, reclama, fala para outros clientes e aí você entra num efeito reverso de não ter cliente, tá? Então, o que você trouxe é fundamental. Isso, eu falo que isso tem um nome, né? O franqueado, ele não tem que ser barriga no balcão. Ele tem que ser olhar na loja. Exato. Eu brigo com o meu supervisor ficar fora da loja. É fora da loja. Pelo amor de Deus, para de ficar dentro da loja. Você não vê nada na loja. Você tem que ficar fora, olhando o macro como se fosse um cliente. Pô, você tá conversando lá dentro com um atendente, você tá falando de trabalho. Eu que tô aqui fora, eu tô vendo você conversando, eu não vou me aproximar. Você tá conversando. Como eu vou atrapalhar a sua conversa? Só que você vai ver isso se você estiver do lado de fora da loja. Exato. Com certeza. A barriga no balcão, não. Você monta o escritório fora da loja. E fica olhando para dentro da loja como se fosse um cliente. Cara, isso é fundamental. Eu conto sempre uma história que eu tive recentemente numa loja no Rio de Janeiro. E aí eu cheguei, a loja ainda estava vazia, né? Aí eu cheguei, quando eu vi a franqueada, estava numa mesinha lá no canto, com o computador, alimentando estoque, fazendo tudo bonitinho ali. Ela muito bem arrumada. Aí ela me viu, chegou, o Eduardo me recebeu e tal. Não, senta aqui. Ela falou, olha, senta aqui, pega essa mesa logo, porque daqui 40 minutos não vai ter mais mesa. Ou seja, ela já conhecia o movimento da loja dela. E dito e feito, 40 minutos, puff, eu olhei e falei, meu Deus, a loja... Com 40 minutos, a loja ficou todas as mesas lotadas. E ela, aí eu olho para o lado, cadê ela? Ela já não está mais sentada, a mesa dela já está ocupada, obviamente, por cliente. E eu olho para fora, tá ela do lado de fora da loja, olhando. Aí ela via aí eu comecei a ficar de olho nela. Aí ela via uma mesa, ela ia lá no atendente, aquela mesa ali, ó, oferece mais coisa para ele. Ó, aquela mesa ali está demorando um pouco mais. Aí ela ia lá dentro, ó, aquele cliente, ela conhecia os clientes, porque os clientes retornam. Sim, sim. Ela chegou, aquele cliente, lembra que ele gosta do cappuccino assim, assim, assim. Aquele gosta do café. Cara, surreal, a mulher. Ela sabia absolutamente tudo. Aí você pergunta, é sucesso a loja dela? Agora, a loja dela é um sucesso. Sucesso, com certeza, absoluto. Com certeza. É. Sucesso absoluto. Então, isso é o papel, isso não é um papel do franqueador. Isso não é um papel franqueador, franquia. Isso é um papel do empresário. Isso, é a variável que a gente tem que prestar mais atenção. A gente já sabe que o negócio deu certo, você já testou tudo, né? Já. Café é bom, tudo é bom. Mas essa variável a gente não consegue testar antes. Não consegue testar, exato. Então, eu falo, hoje é uma das coisas que eu sofro um pouco, né? Às vezes o cliente vai numa loja, eu palestro muito no Brasil, e aí eu sempre conto da experiência. Eu conto que a grande virada de chave da Xerimbom foi quando a gente encontrou a experiência do cliente. E aí, cara, o que acontece? Quando, às vezes, essa pessoa vai em alguma loja e não tem aquela experiência, ele manda para mim de volta. Fala, putz, eu não fui, não é daquele jeito. O cara fica até decepcionado. Então, o papel do empreendedor lá dentro da loja é justamente nisso. E assim, você puxou o ponto
que para mim é um fator determinante. E eu acho que nós dois temos essa visão muito parecida, porque nós dois fomos os franqueados da ponta. Sim. Uhum. Nós dois fomos franqueados de outra marca, né? Então, isso eu acho que trouxe muito essa visão pra gente. Então, entendido essa parte, a gente passa para a questão do operacional desse seu negócio, porque ele não é uma gelateria comum, tá? Como as outras. E aí você trouxe esse diferencial. Eu gosto sempre de dizer que vocês... eu brinco, desculpa usar o nome, eu falo os sorveteiros. Sorveteiro. Meus amigos chamam sorveteiro. Todos meus amigos chamam sorveteiro. Então, é inacreditável. Eu falo assim, ó, vocês, os sorveteiros, vocês conseguiram achar um nicho que é infinito. Uhum. Tá? Depois vocês conseguiram derrubar aqui Bonha nesse acaba porque assim, os caras ficaram para trás. Uhum. E vocês dominaram. E vocês têm um nicho infinito, porque a pessoa toma sorvete para vocês de 3 anos até ele morrer. A verdade é essa. Sim. O cara... E mais de uma vez por semana. Na minha cafeteria, minha média de retorno do cliente é uma vez por semana só. Olha pra você ver que loucura. E a pessoa toma café todos os dias. Sim, toma. Mas na cafeteria, ele não vai tanto quanto ele vai na sorveteria. Então, isso tornou o mercado de vocês praticamente infinito. Uhum. Vocês podem abrir, pode vir mais 100 sorveterias, gelaterias diferentes, que o cliente ele vai sempre, ora, optar pela sua, ora, optar pela outra. Mas eu vi que no seu negócio você optou pela experiência do cliente. Que o que você faz é essa experiência. E aí, o que isso você vê como o maior diferencial? Isso você consegue ticket maior, ticket menor, você consegue fidelizar mais clientes, você consegue atrair mais um cliente novo. O que faz esse diferencial seu? Porque você tem um grande diferencial dos outros. Sim. Tá? São 2 pontos muito legais aí. O primeiro, que realmente é infinito. É infinito. E o outro que a gente realmente serve uma experiência. Vou falar do ponto infinito primeiro porque... quando eu tava com o quiosque X no Dom Pedro, eu tava há 5 anos lá já. E aí o shopping falou assim pra mim, cara, você precisa ir pra uma loja. Seu quiosque fatura muito. Eu falei, como assim, cara? Já 3 anos lá e já começaram a me encher o saco. Vai pra loja. Eu falei, eu não posso ir pra loja, eu não tenho produto pra isso ainda. Aí comecei a desenvolver. Aí hoje a gente tem o gelato, o rolinho, que é nosso carro-chefe, tá? Sim. E hoje eu tenho gelato também. Então hoje nós somos a gelateria com o rolinho. A partir desse momento eu falei, cara, agora eu vou pra loja. Vambora. Os caras me deram um ponto do lado de outras 2 sorveterias. Caraca. E falou assim, você vai ficar aqui, porque aqui já é um local que o pessoal vem tomar E é uma sobremesa. verdade. Sim. Eu falei, mas cara, e aí? Pô, tá todo mundo aqui já há anos. Como que eu vou chegar agora? Cheguei, né? No outro lado do shopping, não era meu público. Beleza. Então eu costumo falar que se a gente deu certo ali, vai dar certo em qualquer lugar. E tá dando muito certo mesmo. A gente tem o gelato, tem o rolinho. O rolinho hoje é a maior porcentagem de venda mesmo, tá? Hoje tá em 60% de rolinho e 40% de gelato. Mas é um número, é um expressivo. É um número expressivo. É muito expressivo. Hoje a gente alcançou esse número, claro, com uma recorrência, com uma qualidade legal, com um controle de qualidade bacana. Então, beleza, tá legal pra caramba. E aí, então, eu falei, cara, deu certo aqui, deu certo em qualquer lugar. Qual que é a minha briga agora? Que você falou do ser infinito e da experiência. Eu preciso mostrar pra eles que o sorvete de rolinho, ele é muito diferente na questão porque eu faço na hora. Então ele é mais fresco, um pouco mais natural, mais saudável. Não é só mais bonito. Não é. Ele é mais saudável e natural porque ele é fresco. Não tem um estabilizante, conservante, saborizante, não tem nada disso. Não tem. Entendi. Então aqui, por exemplo, tem esses negocinhos aqui, ó, que é de fruta mesmo, né? Na originalidade dele lá. É fruta, é morango. Você sente o azedinho do morango. Legal, bacana. Só que eu vendo rolinho. Eu vendo isso aqui. A pessoa, quando vê o cardápio e vê isso aqui, ela quer igual. Então, hoje, eu tô numa briga assim, cara, se o cara vai pagar 30 pau numa sobremesa, ela precisa estar bonita. Precisa. Precisa estar, assim, ó, apresentável. Então, a minha briga hoje comigo mesmo, com as minhas lojas, é, cara, eu preciso entregar um rolinho perfeito. Entendi. Porque ele tá pagando caro. É a experiência, ele tá pagando experiência. Ele tá pagando uma experiência. É igual eu servi um café lá, eu servi na taça, alguma coisa, e o cara aí não serve direito. O cara... Você sabia que, por exemplo, se o cara não limpar meu moinho direito, da última vez que ele fez, vai ficar um restinho de café lá, vai oxidar, aí você vai lá e coloca um cafezaço. Esse aqui, ó. Esse café é um dos melhores cafés que a gente tem. Esse aqui. Aí o cara vai lá, prepara esse café naquele moinho que tá com resto de café oxidado. Aquele resto de café oxidado do café anterior que ele não limpou o moinho vem junto.
quando o cara não vai sentir o sabor que deveria sentir nesse café, o que o cara vai fazer? Pô, mas você me vendeu esse café que é mais caro, porque é um lote especial, um microlote. O cara vai falar, pô, mas não tem nada disso, eu tô sentindo um café oxidado na boca, eu tô sentindo ruim. E aí o que ele vai falar? Cara, aí fica caro. Sim. Então eu acho que deve ser o que você enfrenta. Exato. Porque se a pessoa tá esperando cada rolinho, cada copo com 5 rolinhos, isso aqui é de 3, mas 5 rolinhos hoje demora em média 4 minutos, tá? Pra fazer. Então, cara, num dia que eu vendi 6 pau de rolinho, o cara teve que esperar 20 minutos. Ele não liga de esperar. Não liga mesmo? porque tem cadeira, tem lugar bacana pra ele ficar ali e tal. Ele não liga. O cara vai reclamar quando ele pegar o rolinho dele mal feito. Feio, derretendo. Pode ser que entregue em 3 minutos, mas se for feio, ele fica brabo. Pra caramba. Agora, ele tá com razão. Ele tá pagando pela foto, ele tá pagando caro. Ele quer o negócio dele. Ele quer... E se ele esperou, ele quer um negócio bonito. Ele quer um negócio bacana, do jeito que ele esperaria pela experiência que ele pagou. Sim. Então, eu tô tentando passar isso muito a fundo, porque, cara, demora um pouquinho mais se você for demorar, mas entrega um negócio bom, porque a reclamação não vem. Aí ela vem se entregar feio. Entendi. Cara, eu acho que essa é a mesma coisa que a gente sofre, porque tudo bem que o meu negócio é café, o seu é sorvete, mas no final do dia o nosso negócio é a experiência do cliente. Exatamente. No final do dia o nosso cliente gostar. E aí a gente enfrenta um segundo desafio, né? As coisas estão mais caras. O mundo está mais caro, viver está mais caro, respirar está mais caro, abastecer o carro está mais caro, tudo isso está mais caro e a gente não tem muito para onde correr. A gente precisa repassar. E aí eu vejo o seguinte, Roger, que para esse custo, para quem está pagando na ponta, ela aceitar esse custo, a gente tem que vencer no atendimento, né? Com certeza. A gente tem que vencer no cativar bem o cliente, encantar o cliente. E hoje você foca nisso, é algo que você cuida com seus franqueados na sua rede. Eu estou indo bem a fundo, porque é o seguinte, aqui é um local onde as pessoas acabam assistindo até para tomar uma decisão de comprar a sua franquia ou não, de olhar seu negócio. É um material que o pessoal usa muito. Fala, cara, eu gravei um podcast com o Edu, nas pessoas interessadas, lá eu conto da marca. Então, o seu vendedor não precisa ficar contando tudo. Ele vai te escutar contando aqui. E eu não gosto de ficar aqui contando as vitórias. Com lá certeza. no final, a gente conta dos faturamentos bom, daqui a pouco a gente fala, a gente conta sobre isso. Mas aqui agora a gente tem que falar realmente é sobre onde nós vamos achar algumas dores do negócio para quem está entrando ele não passar por essas dores. E aí você tocou naquele ponto, eu fiquei com aquele gravado aqui na cabeça, que é um ponto sobre você ter olhado a loja de fora e ter visto a atendente virando a cabeça e tal. A hora que ela tava no mendiga, cara. O que você tem feito hoje para realmente... Porque, cara, não adianta você treinar só as suas lojas. A gente precisa treinar... Aí é a nossa obrigação de franqueador. Sim. Essa é a nossa obrigação. O que você tem feito hoje para levar isso para os seus franqueados, para levar isso para sua rede, para mostrar isso para a sua rede, que aí isso vai fazer o diferencial para que ele possa realmente oferecer esse valor maior e não ter esse problema? O que você tem feito? Um ponto muito importante que eu tô falando muito, pegando muito no pé também é assim, ó. Se o cliente já tá ali, minha obrigação é aumentar ticket médio, né? Que é o atendimento. Então vai entrar justamente no atendimento. Eu já vendi um rolinho, o cara já veio, então vende uma água, vende mais um gelato pra mãe, pro pai que tá do lado, pede pra experimentar o gelato, porque o cara tá com 3 pessoas, eu tenho 3 clientes potencial, não só um. Então eu bato muito nessa tecla. A criança quer o rolinho, mas vende o gelato pros outros. Exatamente, e tá dando muito certo. Eu acho que o que você falou é um desafio muito grande, cara. Não é uma coisa fácil, não que eu vou chegar e falar uma palavra aqui e vai mudar o jogo, né? Não é. Mas a gente tem que fazer esse trabalho. Sim, com certeza. Então, assim, eu tô trabalhando muito forte em vídeo, em falando, explicando para eles, mostrando a diferença de fazendo errado e o certo, né? Porque a gente sempre tem pessoas, já falamos sobre isso, vamos trazer um influencer. Tô batendo na tecla de, beleza, funciona, só que a gente tá fazendo o básico já bem feito. Então a gente volta naquela... É um loop, entendeu? Se eu estiver fazendo o básico bem feito, eu chamo alguém. Mas o básico bem feito é muito difícil de fazer, né? Não é tão fácil assim como a gente fala. Cara, é vídeo, eu coloquei... Hoje o meu suporte ao franqueado, eu coloquei uma pessoa sênior que eu tinha comigo, tá lá há 8 anos comigo. Ela era vendedora de franquia. Eu falei, cara, eu sei vender franquia, eu gosto de vender franquia, eu vou levar você lá onde eu tô precisando agora, que é pro suporte. Então, meu suporte hoje tá assim, cara. A melhor área da empresa é o suporte, porque ela foi e tô junto com ela ali.
Hoje tem um programa, um software, né, que você também usa, que a gente usa também para alimentar franqueado, para mostrar vídeo, colocar conteúdo. É um trabalho de formiguinha, tá? É um trabalho de formiguinha. É a missão, né? É uma missão. Mas, e assim também, cara, hoje, se alguém quiser marcar uma reunião comigo, conversar, é fácil, né? Franqueado fazer isso é fácil. Você se tornou acessível para sua rede. Eu tô porque eu preciso passar esse conhecimento. E às vezes essa pessoa que tá no meio fazendo intermédio não consegue passar com essa clareza. E um vídeo ajuda, um bate-papo ajuda, né? Você sabe, aumentar faturamento não é uma coisa que eu vou fazer. São vários pontos que eu tenho que mexer, né? Eu sempre brinco assim, vamos levar influencer? Vamos fazer os 3 pontos primeiro. Limpeza, organização, o rolinho bem feito e o atendimento, né? Depois eu vou levar alguém, entendeu? Então, se eu tiver com esses 3 pilares arrumados, eu consigo sim aumentar o faturamento. Só que para arrumar os 3 pilares, a gente sabe também que leva um tempinho e precisa de muita atenção e dedicação. Cara, isso aqui eu gosto, você vê que eu vou anotando, né? Sim. Isso aqui, primeira coisa que você falou, né? O franqueado, às vezes, ele bate... Ele fala, cadê a ação de marketing? Como se a ação de marketing, o influencer, qualquer um, fosse do dia para a noite resolver o problema. E como a gente disse, às vezes, uma ação de marketing com uma operação ruim, ela pode piorar o resultado do franqueado e não melhorar o resultado do franqueado. Então, isso aqui que você colocou, você foi muito assertivo. Cara, primeiro, vamos cuidar de limpeza e organização. Olha que coisa, Luca. Olha que básico do básico. A gente... para e pensa, fala, cara, não é possível que eu preciso ensinar e treinar meu franqueado, treinar um empresário, treinar um adulto, falar com um adulto que ele precisa manter uma loja limpa e organizada. Imagina que loucura que é. A gente acha que não é? E aí, eu vou te falar. E aí, às vezes, a gente negligencia. Sim. Porque a gente acha isso tão básico e normal de falar assim, pô, não, falar que o cara precisa de deixar limpo e organizado é bobeira. Sim. Não vou lá. Não é bobeira. E sabe o que acontece, principalmente nesse quesito? Às vezes o franqueado tá tão dentro da loja e a loja vira uma paisagem para ele... que ele nem vê. Que ele não consegue ver. Ele não consegue ver. É esse o problema do franqueado ficar muito dentro da loja. Ou ir todo dia e não querer olhar mais macro pro negócio. Então Na verdade, isso é do ser humano, tá? Sim. Com certeza. Se você ficar uma coisa quebrar na sua sala, você viu hoje, viu amanhã, você não mandou arrumar, você se acostuma. Eu brinco, eu tô passando por essa situação no meu carro, cara. Meu carro, coloquei um sulfilme no carro que não dá certo com blindado. Por conta do coisa da blindagem, ele estoura. E deu um monte de bolha. O cara colocou isso no filme, eu falei com ele. O cara já falou assim, cara, só trazer que eu troco pra você. Meio-dia de serviço, o carro tá liberado pra você de volta. Só que já tem tanto tempo que eu já me acostumei. Eu não estou... As bolinhas não estão me incomodando mais. Porque eu acostumei. Mas ontem eu cheguei no meu carro e olhei e falei, cara, meu carro tá feio, velho. Porque tá inteirinho e o filme é muito pretão. Tá dando pra ver o tempo inteiro. Eu falei, cara, como que eu me acostumei com isso? Então... Quando a gente fala de limpeza e organização, que nós precisamos bater nisso com quem está chegando, tem que falar o tempo inteiro. Nós temos que tratar isso o tempo inteiro. Limpeza e organização de uma loja, olha que loucura que eu vou te dar aqui. Eu não vou te dar um dado concreto, falar assim, é 70, é 30, 40, 60. Mas eu te digo uma coisa, que é o maior, limpeza e organização em negócios de alimentação, é o maior fator de afastamento de cliente. Limpeza e organização. Cara. Limpeza e organização em negócio de alimentação é o maior fator. Tem vários fatores. O que você disse, por exemplo, do atendente chegar lá e virar a cara, é um. Tá? Dele chegar e o atendente, às vezes, não fazer um bom atendimento, é outro. Agora, o limpeza e organização, sabe aquela coisa de o estoque parecer que está vazio? Sabe aquela coisa do café aqui, ó, a gente sempre fala com o franqueado, olha, colocou esse aqui na prateleira hoje, tá? Viu a data, começa a trocar, não deixa esse aqui ficar, porque com o tempo isso aqui, o ar vai sair, ele vai... Não acha que esse aqui é o produto que tem que ficar no estoque para sempre, não. Se ele ficar no estoque para sempre, ele vai ficar feio. Se ele ficar na vitrine para sempre, ele vai ficar feio, ele tem que ser trocado a vitrine. Sim. Então isso está dentro da organização e limpeza. Isso é um dos maiores fatores de afastamento de cliente. E eu imagino que o seu, de estar ali preparando na hora, ele deve ser pior ainda em relação a isso. O segundo fator, experiência do cliente.
Sem dúvida nenhuma, a experiência do cliente. O cliente, com uma boa experiência, ele indica mais e traz novos clientes. Eu acho que esse é o outro fator que, sem dúvida nenhuma, vai trazer um sucesso ou um fracasso muito grande. Sim. E aí, por último, ações de marketing, né? Eu acho que aí ela só acontece depois dos 2 primeiros funcionando bem. Sim. E aí, acho que tudo isso é o que forma o sucesso. E para a gente entender um pouco mais do seu negócio, eu queria aprofundar um pouco mais no negócio em falar do seguinte. Hoje, seu investimento, quanto que está seu investimento? Quanto está seu faturamento médio? Como é que está o retorno desses franqueados hoje? Em termos financeiros, vamos entrar nessa parte Sim. agora do dinheiro, vamos considerar, está tudo sendo bem feito, o cara está cumprindo limpeza, está cumprindo organização, está cumprindo experiência, estão fazendo o marketing direitinho, você não deixa faltar produto, você está inovando o tempo inteiro, tudo funcionando redondinho. Como é que está hoje o negócio? A gente começa hoje com um quiosque premium, que tá em 170 mil. Investimento total. Isso. Quanto que é de taxa? Taxa de franquia desse quiosque está em 50. 50 de taxa. Mas o total é 170 com já incluso taxa. Tudo. Aí vai... Então é 120 mais 50. Tudo. Isso. Tá, ok. E aí a gente vai para a loja, né? Faturamento, vamos lá, vamos falar faturamento desse quiosque. O quiosque hoje está faturando entre 50 e 60. Tá, deixando quanto de margem? Deixa em torno de 18, 20%. Tá, okay. Bem dentro de um padrão nacional que nós temos hoje de negócio. Sim. Legal. Aí a gente vai para uma loja sem o gelato, que aí ela vai mais ou menos hoje para 200, 220 mil. Aí a loja sem ela o gelato. Sem o gelato. Tá. A loja ela varia um pouquinho pela reforma que tem e tal, você sabe, né? 220. Mais ou menos isso. E a taxa? A taxa dela vai ser em torno de 70. Então já está aqui dentro. Isso. Então é 150 mais 70. É isso, né? Isso. Ok. E o retorno dela? Cara, o faturamento vai, né, aumentando de acordo ali. O retorno sempre é mais ou menos... Os 20%. Mas esse faturamento, perdão. Esse faturamento vai estar quanto? O faturamento é mais ou menos 60 a 70, mais ou menos. Vai ser um pouquinho maior, mas não diferencia tanto do quiosque hoje. Faturamento. Não. Só um pouquinho a mais. Um pouquinho a mais ela sobe. Mas hoje o que vai diferenciar mesmo é a próxima modalidade aí que a gente vai... Que é o que a gente estava falando ali dentro. Tá. E qual que é ela? Aí é uma loja gelateria. É uma loja de gelateria que ela vem com o nosso produto carro-chefe, que é o rolinho, e agrega mais com um gelato. E é o valor de investimento dela? Hoje ela vai em torno de 270 mil. Até 300, taxa? mais ou menos. Quanto de taxa? A taxa hoje dela vai para 80. 80. Isso. Então 80 mais 220, vamos colocar aí. Isso. E esse faturamento? A faturamento dela é de 80 a 100. E deixando também essa margem de... Aí vai para uns 24, né? 20 a 24, né? Ela sobe. Cara, um negócio assim, bem legal. E um negócio, a gente estava falando aqui, dono, não há necessidade de barriga no balcão? Não. Não é necessidade de barriga no balcão, é dono... também não é o dono investidor. Não, também. Tem hoje franqueado meu que é vice-prefeito de cidade, tem outro que tem outras empresas, Mas tem bom gestor. Exato, ele treinou um bom supervisor. Cara, o supervisor hoje dele fica na loja dele e ele tem 2 lojas hoje e vai muito bem as lojas dele. Vai muito bem. Então, dá pra fazer, mas tem esse tempo de treinamento, né? Tudo bem, não o cara... Ele não tá olhando pro negócio. Eu falo isso, o cara é um investidor de negócios. Ele sabe que lá tem um risco maior, ele sabe que lá ele vai precisar de pessoas, provavelmente lá ele não põe 24% de margem, que ele paga um pouco mais caro para o supervisor dele. Ele paga um pouco mais caro, então ele queima uma margem, mas ele consegue continuar no negócio desse. Então, eu aqui, cara, eu falo que esse papo nosso, a ideia desse papo é ser um tanto quanto assim, educativo também para o empreendedor. Então, o empreendedor entender, olha, você quer ter um negócio para ser seu ali, você ser o seu dia a dia. Lá, seu papel é gerente, supervisor. Não é papel barriga no balcão. Provavelmente você vai absorver esse salário mais a lucratividade. Exato. Ok. Exato. Não, meu papel, eu tenho outras empresas, sou o Edu aqui da Cheirinho Bom, que quer também investir aí com vocês. Então eu sei que eu vou ter um salário de um supervisor para pagar mais, esse salário não é meu. E provavelmente vou ter que dar mais um pouquinho de percentual para esse cara, porque esse cara tem que ganhar um pouquinho a mais para fazer o seu papel de olhar
de dono. Só que mesmo assim, esse cara não vai fazer o papel de olhar de dono. Você vai precisar cuidar desse cara. Isso. Você vai precisar cuidar dos números. Você vai direcionar ele. Então, eu falo sempre, você quer investir, você quer entrar para uma franquia num papel de investidor? Quero. Então, aprenda uma coisa, você vai trabalhar mais. É diferente de pegar esses 200 mil e colocar numa renda fixa. Lá você não precisa trabalhar mais. Agora, se você for para, por exemplo, ação na bolsa, você quiser ganhar um pouco mais, você está suscetível ao risco, você tem que trabalhar. Não deixa você ficar de olho acompanhando a economia, mexendo na ação dali e daqui. Não toma cuidado para você ver seu dinheiro ali ir embora, não. Quanto maior o risco, maior o ganho, né? Maior a probabilidade de ganhar é muito maior. É isso. É ação, CDB, enfim. É exatamente como funciona como franquia também. Exatamente. E aí, cara, o que eu gosto também de ouvir aqui, assim, ó, aqui na minha rede, eu tenho algumas histórias. Eu tenho algumas histórias de sucesso de franqueado que eu gosto sempre de compartilhar, cara. Porque são através das histórias, Roger, das histórias de sucesso das pessoas, das histórias de desenvolvimento das pessoas, que estimulam outras pessoas a também mudar as histórias dela. Eu falo que eu estou com um vídeo aí agora no Instagram que deu uma viralizada, e ele só deu uma viralizada porque eu conto uma história. Eu conto a minha história. Cara, eu passei pela história do coração, do problema todo. Eu conto essa história. E as pessoas... E aí, um monte de gente se identificando. Eu conto lá a história minha do coração, eu conto a história que eu quebrei devendo 10 milhões, eu conto tudo isso nesse vídeo. E as pessoas falam, putz, eu me identifico. O que eu tenho recebido de direct, comentário, o negócio tem mais de 2 mil comentários. E as pessoas se identificando ali comigo. E eu gosto muito de contar essas histórias de sucesso dos nossos franqueados. Então, eu sempre conto a história lá do Alexandre, que era um cara do BOP do Rio de Janeiro. E aí um cara faz uma transição de carreira, vem... Hoje tem 3 unidades, nossa, tá bombando. Eu conto a história do Alain, cara. O cara que eu conheci no Legendário, você acredita? Lá na montanha. O cara tava querendo passar por uma transição de carreira, um militar. E acho que ele é exército, marinha, alguma coisa assim. Ele era um militar, queria fazer essa transição de carreira. Foi hoje exatamente, para a 4ª loja, Xerimbom. Cara, que legal. Abrindo hoje a 4ª loja Xerimbom. Então, assim... O cara, pô, uma história super legal, um cara que muda de vida. Tem a história dos Marcelos bancários, tem a história da Maiara bancária. A gente tem diversas histórias das pessoas que mudaram de vida vindo para cá. E eu queria saber um pouco. Tem umas histórias dessa lá dentro? Então, vamos compartilhar as histórias dessa aqui pro pessoal, cara. A história que primeiro vem na cabeça é de uma pessoa que está com 3 unidades também, né? Ela pegou uma unidade aqui em Barueri, de repasse, um quiosque, legal. Essa pessoa pegou, cara, ela, tipo assim, ela dobrou o faturamento, até um pouco mais hoje, o aluguel é baixo, né? Ela foi um achado, porque aumentou o faturamento com o aluguel menor, você sabe. Lucro no bolso, né, cara? É muito a balancinha é legal, né? Aí é 30% de margem. Aí tá isso. Então, assim, pô, você vê que deu muito certo. Administração, gestão, tal. E ficaram muito empolgados. E aí surge uma outra oportunidade no Partage. Até a gente tava vendo jogando de lá. Beleza, pegaram. Lá tá com um desafio, aluguelzinho um pouco maior. Tá conversando com o pessoal do shopping pra diminuir. Conseguiu agora diminuir o aluguel. Relacionamento também, né? Sim. Não adianta nada. O aluguel lá, cara, conseguiu diminuir o aluguel. E aí, vendo tudo isso, a gente tinha uma oportunidade muito boa ao Chá de Catarina. Opa. Loja. Você tá lá, velho? Estamos. Pô, me ajuda a entrar lá, velho. É legal lá. A gente conhece boas pessoas lá. Me ajuda a entrar lá, porra. E aí, cara, a gente tava ali com aquela unidade pronta pra bombar e patinando. Ele falou, cara, eu queria mais uma. Eu falei, vamos conversar então, amigo. Vamos sentar e conversar. Né? Você tá com 2, mas assim, meu medo é sempre aquele. Você deve ter esse mesmo medo. Sim. Você tá com 2, você vai aguentar 3? A gente sabe que dá trabalho. Lógico. Né? Você tá com uma estruturada, você tá com 2 estruturando, a segunda estruturando, e a terceira você vai conseguir? Porque lá o movimento é gigante. O aluguel é um pouco mais caro, mas o movimento compensa. Ele, cara, vou pensar tal, mas aí depois de 2 dias, cara, quero tal. Eu falei, então beleza, ó, vamos se comprometer com as 2 vão continuar boas, que estão boas, e essa terceira vem pra somar. Vamos. Ele, cara, ele tá administrando melhor que eu. Ele tá indo muito bem, muito bem. Assim, eu falo, tem muitos caras muito melhor do que a gente administrando loja. Porque ele sabe, ele tá lá ali, ele tá. Então ele atende, ele atende, fica de fora, eu vejo ele ali, ele vai de fora, dá um toque. Cara, ele tá vendendo lá de gelato assim, como eu tô vendendo um Dom Pedro.
Tá bombando. Ele, cara, eu preciso mais. A fábrica tá rodando por causa dele lá agora. Já tinha atendido o mês, né? A virada de mês nossa já foi da fábrica. A fábrica tá fazendo estoque agora. Ela parou o estoque pra atender pra ele. Caraca. Porque assim, o cara tá vendendo muito. Então, você vê que né, são histórias assim que, cara, ele leva o influencer e tal, mas ele sabe, ele entende que nada disso vai ser melhor do que ele atendendo. E ele atende. Então, ele faz às vezes um vídeo na internet, lá com a esposa dele, e aí eles estão atendendo o cara. Cara, você tava no vídeo, tá atendendo também. Se identificou com ele. É exatamente isso que acontece. Então, é uma baita de uma história de sucesso. Tem outras também, mas também... Aí a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas essa é uma baita de uma história e, assim, um povo muito... Ele e a esposa dele, muito dedicados. Muito dedicados. Gostam muito de sorvete, é importante também, né? Gostar do que tá fazendo. Eu sempre falo isso na expansão. Tem que gostar do que faz. Se você não se vê no shopping, você não vai comprar franquia de shopping. Né? Não dá. E shopping é aquilo, cara. Você tem que estar acostumado com seu fim de semana. Ele, na grande maioria das vezes, você chega agora no final do ano que tá todo mundo querendo desacelerar, você tá acelerando. É a hora que você tá mais trabalhando, é a hora que você tá mais faturando. Então, o cara tem que gostar. E você tava falando, eu tô lembrando de uma história de um franqueado nosso que é muito isso, cara. O cara lá de Atibaia, ele tem uma loja em Atibaia, uma loja em Santana. E aí ele é muito assim, ele tá atendendo. Outro dia eu cheguei na loja no sábado, parei na loja lá, eu tava vindo pela Fernão Dias, parei em Atibaia. Pô, ele atendendo. Cara, Kleber. Só que aí outra hora ele, em outros compromissos, participando de outra coisa, ele falou, não, Edu, de vez em quando eu mergulho no operacional. Eu mergulho no operacional para saber como que esses caras estão fazendo, qual que é a necessidade do cliente. Eu falei, é isso. Sim, então tem dia que ele põe o avental e vai pro atendimento também para ver. E aí isso, obviamente, faz o cara prosperar muito mais. Ele fala que ele entra na operação dele de Barueri e entrava, né? Agora ele tá com as 3, então não consegue mais tanto. Mas ele fala que no sábado à noite, 9h30 da noite, que o cinema lá encerrava, então via aquela chama. Sim. Ele falou, cara, é a hora que eu mais vendo. Se eu não tiver lá, é assim, ó, 20% do dia eu perco. Então, quando eu tô atendendo, ele vai fazendo sorvetinho, o pessoal, claro, a gente atendendo, né, a gente sabe que vai ser... dar mais atenção e tal. A gente precisa até passar pra frente, né? Mas ele fala que quando ele tá na operação, vende mais. E até por isso que ele entra muito na operação para poder também ensinar a galera, né? Quando eu vou, ele tá ali comigo, tal, eu passo umas coisas. Eu estive lá sábado passado, inclusive, eu fui ensinar para ele algumas coisas de gelato novas que a gente tinha aprendido também. E aí ele foi, tava comigo. Peraí. Até eu fui atender. Eu falei, cara, eu gosto. Foi lá ajudar. Eu fui botar o gelato. Ele falou, cara, eu quero, é legal. Se eu não fizer isso, cara, como que eu vou poder passar para alguém? Sim. Se eu não colocar um gelato na casquinha, como que eu vou passar para alguém? Então, essa parte de fazer e também fazer a parte de fora faz super sentido. Eu e o Wilton, durante um tempo, até o Wilton mais, mas a gente fez muita inauguração de loja, cara. Eu ia lá para treinar, para inaugurar. Eu confesso, hoje, é lógico, com a quantidade de produtos que a gente tem, eu não sou mais, vou chegar lá e meter a mão e vou preparar o lanche, tal, mas o café eu preparo. Se precisar de um cappuccino, eu preparo. Outro dia eu estava recebendo uma galera em casa e aí minha esposa falou, vamos preparar o cappuccino e o chocolate pra galera. Eu falei, nossa, Lu, mas tem 200 anos que eu... Não, será que eu ainda lembro? Aí eu liguei pro Raul, né? Que o Raul é o nosso líder técnico lá, o nosso gerente. Eu liguei pro Raul de vídeo. E o Raul também é legal, por exemplo. Meu gerente técnico é dono de uma loja, de uma das lojas top da rede. Que tem uma história super legal, que era uma história... Não, vamos colocar, o início dela não é tão legal. Um franqueado que não deu certo. Um franqueado que estragou o ponto. Um franqueado que queimou quase que na cidade, em Pouso Alegre. Raul compra essa loja. Pra você ter ideia, olha que loucura. O Raul, quando comprou... Essa loja nunca faturou mais de 40. Mas quando ele comprou, a loja estava faturando 5. Imagina um negócio faturando 5 mil no mês, cara. O cara não tinha mais produto, o cara não tinha mais nada. Raul pegou isso. Cara, aí, primeiro mês ele já meteu 60. Segundo mês, 80. Terceiro mês, 80 e poucos. 90, né? Hoje ele não faz menos de 120. Vamos colocar o maior 40, 120. 3 vezes. 3 vezes. Uma loja na cidade interior. Mas, enfim, voltando à história, eu ligo pro Raul. Aí o Raul, não lembra, não? Não. Mistura tal coisa. Faz assim, coloca o leite de jeito. Ferve, depois você esquenta, que eu ia deixar na garrafa, porque os convidados eram uma célula de oração, os convidados, deixa chegar e eu tomar na garrafa mesmo. Quando eu vi, entendi, Raul, lembrei tudo. Me despertou ali, assim, em 2 minutos, me despertou. Eu preparei tudo ali.
que precisava. E eu acho que isso é fundamental, isso é importante para as pessoas verem. E uma coisa que eu também mostro muito, Roger, para os meus franqueados, cara, eu tenho aconselhado muito todo mundo aqui junto, é a gente estar mais próximo deles. Sim. Mas não só estar mais próximo na cobrança técnica disso, mas numa cobrança, cara, de pessoa para pessoa. Porque a gente está vivendo um mundo, cara, um mundo muito difícil, cara, um mundo que as informações são muito rápidas, as informações toda hora são diferentes. Um tá falando uma coisa, daqui a pouco o outro tá falando outra, e aí a internet fala que o certo é isso, daqui a pouco fala que é outra coisa, e aí as pessoas ficam muito confusas. Uma televisão que cada hora te dá uma coisa diferente, uma política cada vez mais destrutiva, e as pessoas estão precisando das pessoas. Então, hoje eu tenho criado, cara, com os meus franqueados, muito mais momentos também de proximidade, de acolhimento. Sim. Como pessoa. Sim. Tá? Não só como franqueado. Não sei se hoje... Eu concordo muito. Tudo hoje nos leva a ter uma política de nós contra eles. Em tudo. Tudo. Política é nós contra eles. Funcionário... Por conta do patrão. Não tem nós contra eles, cara. Se eu não for bem, você não vai bem. Se você não for bem, eu não vou bem. Eu falei isso essa semana pra um atendente nosso lá. Não, porque não pagaram, não sei o que. Eu falei, calma. Não pagou, não é porque ela não quer. Sim. Alguma coisa aconteceu de erro ali, porque não pagou um VR direito. Cara, não vai sair falando que ela não quer fazer. Sim. Ela não tá contra você, eu não tô contra ela, não vou ficar e não vou ficar contra você. Exato. A gente tem que entender o erro e arrumar. Então não tem nós contra eles, a gente tem que entender que um vai andar se o outro não andar junto. A franqueadora anda se o franqueado andar. E vice-versa. Então não tem por que a gente ter essa cultura de ser contra alguém. Na verdade, assim, acho que cada um tem uma dor. O cara do Rio tem uma dor, o cara de Santa Catarina... Então, assim, cada um tem uma dor, a gente tem que entender a dor do cara para conseguir ajudar da melhor forma. Então, quando alguém vem nessa cultura de... Não, vocês não tem vocês nem eles. É nós, juntos, que vamos resolver esse problema. Sim. Teve um caso desse, até você falou de estar muito na loja presente, eu gosto. Sim. A gente mudou muita coisa na gelateria. Dos últimos 6 meses para cá, mudou totalmente. O que eu tive que fazer? Cara, eu fiz um curso de gelatário. Lógico. Vamos fazer um curso? E beleza, fiz o curso, fui na produção, fiquei tardes lá, fazendo gelato. Gosto de fazer essa parte mais mão na massa. E começou a ter uma reclamação de frete, logística, tal, não sei o quê. Eu falei, cara, beleza. Faz tudo isso faz sentido. Lá na ponta, tava num valor bom, sabe? De repasse e tal, sim. Mas às vezes você acaba perdendo coisa no meio do caminho, que até fui fazer um estudo de casos. Tinha muita gente fazendo igual eu tô fazendo, que é transporte em cuba de gelato. Aí eu falei, cara, mas será que não tem um jeito melhor? Até cai na questão de, o produto caro. Às vezes dá pra gente mexer em coisas no processo que vai baratear o nosso... produto. Né? Eu falei, cara, mas eu tô fazendo certo e tal. Então, eu tive lá dentro da produção, entendi como ambientar gelato, palavra mais técnica e tal. Falei, cara, e se eu mandar isso aqui em balde? E se eu começar a mandar em balde isso aqui? Aí eu fui ver, não vou falar nome aqui, mas hoje a maior gelateria do Brasil tá fazendo isso. Quem sou eu pra não fazer? Tá fazendo em balde. Aí eu falei, cara, pelo amor de Deus, se eu começar a produzir aqui, o frete vai ficar mais barato, o cara fica com mais autonomia na ponta pra fazer a cuba dele lá, vai ficar tudo melhor. E eu não perco qualidade, que é o principal. Sim. Então, por estar tão dentro do processo, por entender tão bem o processo, a gente consegue mudar algumas coisas. Vocês passaram muito por isso, pelas histórias que eu já ouvi de vocês. Então, por a gente estar tão dentro da coisa, que a gente consegue melhorar também partes cruciais do negócio, né? E tá sempre ouvindo o nosso franqueado para mudar. Exatamente. Esse insight veio por uma reclamação dele, lá na ponta. Isso é também um fator. Eu falo que a gente tem aqui um lema na empresa que é o seguinte: reclamação aqui tem o mesmo peso de ouro. Se alguém tirar uma barra de ouro, você vai dar valor para ela? Com certeza. Você não vai falar, a reclamação pra gente tem peso de ouro. De cliente e franqueado. De cliente e franqueado. Essa é uma das coisas que nós mais ficamos atentos. Chega uma reclamação, gente. Beleza, vamos escutar. Vamos ler. Peso de ouro. Por quê? O peso de ouro é para dar atenção para a reclamação. Então, aí chega a reclamação a peso de ouro. Aí a gente lê. Tá. Cara, tem razão nessa parte que tem. Então vamos dar razão para ele. Não tem razão nessa parte. Então vamos explicar para ele que ele não tem razão. Isso.
Vamos explicar para ele que não tem razão. E aí você estava falando de distribuição e tal. Ontem o Wilton estava aí. Ontem ou anteontem? Não lembro. Ontem, de manhã. A gente estava fazendo nossa reunião aqui, batendo uma finalização dos nossos planejamentos e tal. Eu tinha saído da sala, quando eu voltei, ele estava num papo com o pessoal do Conselho de Franqueados. O pessoal do Conselho de Franqueados falando com ele sobre a questão da logística. A gente usa hoje a AMB para fazer a nossa parte de congelados. A outra parte a gente faz e a parte de congelados. Só que, cara, você chega no final do ano no Brasil, você sabe muito bem, o volume aumenta de todo mundo. Ninguém, nem meu franqueado, nem o seu, nem o do McDonald's, ninguém quer fazer estoque antecipado. E eu não vou obrigar o cara a fazer estoque antecipado porque descapitaliza o cara. Ninguém vai fazer isso. Então você enfrenta um período de um pouco mais de desafios. E você tem uma malha viária no Brasil que, se interditar uma Fernão Dias, separa São Paulo, pô. Separa São Paulo e, se bobear, separa até Minas Gerais. Se a Fernão Dias parar. Se você parar uma Dutra, uma Washington Luiz, uma coisa desse tipo, existem acidentes que param essas rodovias, uma Castelo Branco, enfim. E aí, cara, chega o final de ano, acontece. E a gente sempre diz, qual que é a alternativa para isso? Estocar antes. Beleza, não é uma boa alternativa. Ok. Qual é a outra alternativa? Vamos ouvir, o que vocês acham? Vamos mudar de distribuidor? Vamos mudar de logística, de operação logística? Vamos. Vamos achar outra? Então, olha como que é a atividade diferente. Ao invés de eu chegar para ele, eu já sei qual vai ser a resposta. No final das perguntas. Eu sei qual é a resposta, já. Mas você entende, cara? Esse cara, ele é empresário do lado de lá. Ele não vai aceitar nada empurrado na goela dele. Ele precisa entender. Só que ele, muitas vezes, não passou pelo que nós já passamos. Então, nós precisamos explicar para ele isso. Aí eu chego para ele, então vamos. Qual que é a outra que faz? A outra que faz é tal. Não vou dar nome de outras aqui. Os testes que nós passamos, ele tá pagando por isso. É a taxa de franquia, a gente já errou lá atrás. Então, ele já pagou por esse erro nosso. Mas você entende que eu tenho que explicar? Com certeza. Aí eu chego para ele e falo, então tá, a outra é essa. Qual que é? Tal distribuidor. Ok. Onde que as maiores do Brasil estão? Não, as maiores do Brasil estão todas na MB. Não estão nas outras. As médias, pequenas, estão nas outras. Tá. Vamos lá conversar com quem é cliente da outra para entender qual que é o desafio que está enfrentando? Aí chega lá no cliente da outra. Cara, como é que é o desafio que você está aí? O desafio que eu estou aqui é esse. É atraso aqui nessa época do ano. Aqui dá erro na entrega. Aqui tem um problema de nota fiscal disso aqui. Aqui tem não sei o quê. Aqui tem não sei o quê. Aí o cara vai lá e relata 8 problemas. Obrigado, cara. Obrigado. Então tá, qual que é o problema que eu tenho na que a gente usa hoje? Não, eu tenho só 5 problemas que eu tenho hoje. Querem mudar? Tô aberto. Podemos mudar. Aí ele mesmo toma a decisão. Não, melhor não mudar. Por que eu estou dizendo isso aqui para você? Porque é esse o papel que nós, franqueadores, temos que ter com os nossos franqueados. Não adianta, Roger, querer empurrar com certeza, nas pessoas. Eu falo que tem uma grande marca aí do Brasil que está enfrentando um grande problema, não vou falar nomes aqui, em relação a muito no relacionamento com a parte da rede. 2 grandes marcas têm enfrentado isso. Olhando para o lado da marca, eu não tiro nenhuma razão dele, porque eu sei que o que ele está fazendo é porque ele tem experiência e ele sabe que do outro jeito não funciona. Teve esses erros, né? Ele já teve esses erros. Agora, eu também dou para o outro lado de cá 100% de razão para o franqueado, porque ele está querendo entubar. Cara, tem que ser assim, pronto. Não, cara, nem seu filho hoje, eu não sei se você já é pai ou não, mas eu tenho um filho de 11 anos e uma de 6. O de 11 já tem um tempo que eu não consigo mais entubar nada nele. Só quando eu estou muito bravo, que ele não te interessa, é isso que você vai fazer porque é o que manda. De vez em quando a gente tem que dar uma de maluco, mas com o nosso filho a gente pode fazer isso. Sim. Mas 90% das vezes, 98% das vezes, filho, deixa eu te falar, amor, não faz desse jeito, não. O papai já fez desse jeito ano passado. E quando o papai fez desse jeito ano passado, deu errado, aconteceu isso e isso com ele, filho. Tem que ser desse jeito. Eu tenho que... Na grande maioria das vezes, cara, eu mostro para ele que eu fiz errado. E aí você estava lá com a gente no encontro do clube, eu falei,
No final do dia, eu entendi que ser um franqueador é ser um pai. Sim, eu falei, você lembra que eu falei isso? Falou. É ser um pai. É ser um pai, é você mostrar para ele qual é o caminho certo. É mostrar para ele que, olha, esse caminho dá errado. Ó, filho, por esse caminho aqui, nós não vamos chegar num bom lugar. Você quer testar esse caminho, filho? Tem que até oferecer, às vezes, para ele. Sim. Você já ouviu falar da história sim. do filho queimar a mão na panela quente, no fogo do fogão? Já. Uhum. Aí, tá bom, filho. Eu tô te falando para não mexer. Filho, vem cá. Põe a mão no fogão. Aí a criança encosta a mão no fogão. Ai, queimou! E na próxima ela não vai acreditar mais em você. Sem você precisar... No dia que eu ouvi essa história, eu falei, meu Deus, eu não era pai ainda quando eu ouvi essa história de deixar o menino queimar a mão no fogão. Eu não era pai. Eu falei, não, isso é a maior maldade que existe na vida. Eu não tive coragem de deixar meu filho queimar, mas eu mostrei, sabe que um dia eu mostrei pro meu filho no fogão? Eu queimei o pelinho do braço. Eu cheguei no pelinho do braço, cheguei no fogão e passei aqui. Falei, cheira aqui pra você ver, ó. Tá vendo? Queimou esse pelinho todo. Agora imagina você encostar. Nossa, queima mesmo. Sim. Eu tenho um exemplo muito legal disso, cara, que eu sempre encontro na minha rede. Sempre. Porque, né, o desafio nosso é, num shopping, por exemplo, Anália Franco, que vende muito. Lá hoje vende muito, no sábado, domingo, vende. É o tempo de espera. Sim. Né? Lá vende, já entendeu como vende, por que vende e tudo mais. Então, quando a pessoa chega nova na rede, ela tá nesse vende muito, abriu até uma unidade nova aqui em São Paulo, estamos indo lá daqui a pouco, ver, é colocar a terceira chapa. O que é a terceira chapa? Eu tenho 2 chapas hoje na loja, ou no quiosque, tá? Eu quero colocar mais uma. Aí você fala, cara, mas não vai vender mais uma chapa. Não é esse o problema. O franqueado, ele quer colocar mais uma. Ele quer colocar, mas ele não passou de 50% que eu sei que 2 chapas entrega. Entendi. Vamos lá, falando em números. Hoje um quiosque de 2 chapas vai vender R$8.000 num sábado, R$7.000 num sábado. E vende, tá? Ele não encontrou 3 mil ainda com 2 chapas. Entende? Então por que eu vou colocar a terceira? Só que não. Eu quero, aí você vai. Tem todo esse trabalho de... Cara, ó, deixa eu mostrar aqui pra você, ó. Você tá parando essa chapa aqui porque você não abasteceu. Sim. Chapa não para. Tem que ter alguém abastecendo chapa, pra ela não ficar parando pra abastecer, pegar mais um tela, pegar não sei o quê. Então é um trabalho, aí você começa a fazer o quê? Prova social. Sim. Ó, esse cara aqui tentou já, ó. Só que hoje ele vende R$7.000 num sábado sem terceira chapa. Você não tá contando 3 mil ainda. Ah, não, beleza. É justamente esse trabalho que você tá falando que tem que fazer. É explicar. Você já sabe a resposta. Você não só fala assim, não é um não. Você explicar o porquê pra pessoa até entender que 2 chapas vai fazer os 7 mil. Se você não explicar, ela vai desacreditar que faz e vai abandonar. Ah, não vai. Não. Explica, mostra, prova social que vai dar certo. O não existe mais pra franquia. Exatamente, não existe mais. Não existe, e não deve existir, tá? Porque o cara desanima na ponta. Sim, o cara, você sabe o que acontece? Se você só ficar pelo não, esse cara ele vai começar, eu sou empregado de luxo, eu não tenho autonomia pra nada. Então não adianta. É tudo mostrado. E às vezes pode acontecer do franqueado te mostrar alguma coisa, te pedir alguma coisa, e essa alguma coisa que ele te pedir funcionar. A questão dá super certo. Que a gente vai mudar agora. Foi de um franqueado reclamando. Exato. A gente tem que escutar sim, com certeza. Eu tive, tempos atrás, uma franqueada que deu uma ideia pra gente. Tava muito famosa a Banoff na época. E a gente tinha sobremesa. A franqueada foi lá, cara, e deu uma ideia. Ela pegou o nosso waffle, que a gente tem de pão de queijo, colocou o nosso doce de leite por cima, que a gente já tem na linha, colocou umas bananinhas por cima, que a gente usa banana para outras coisas, então cortou uma bananinha ali por cima, colocou o chantilly e deu o nome de Banoffle. Cara, isso aqui, eu lembro que na época, né? Hoje já não equivale tudo isso, mas na época, isso aqui na categoria de sobremesas, de doces, aumentou 600%. Você imagina um negócio fazer 6 vezes mais, fazer o ticket subir 6 vezes mais na época. Uma ideia de uma franqueada. Tanto que essa franqueada ganhou um prêmio da ABF. A ABF premiou ela. Porque a ABF, todos os anos, ela fala, conta cases de sucesso dos franqueados, fazendo isso para incentivar. Foi uma franqueada. Foi uma franqueada que trouxe essa ideia pra gente. Sim. E, super legal. E você ouviu e colocou. Mas tem outras coisas que nós já passamos. Por exemplo, tem franqueado que quer colocar cerveja. Fala, cara, não rola. Cerveja não dá lucro nem pro dono do bar.
você vai destoar completamente. Sim. Você vai ter um freezer. Não, mas é só 6. Não, você não está entendendo. Você vai ter que ter mudança, alteração contratual, porque vai ter que colocar KNAI de bebida alcoólica. Vai ter que virar KNAI de bar e restaurante. Aí vira KNAI de bar e restaurante para você ver. Seu atendente, sabe o que acontece? Ele sai da categoria cafeteria e aí você entra em outro sindicato. Quando você entra em outro sindicato, por exemplo, provavelmente nós devemos ser dos mesmos sindicatos, que atende cafeteria, sorveterias, né? Nós somos desse. Existe todo... O piso salarial é um. Toda a estrutura é um. Se você começar a vender... Olha como é que é no detalhe. Se você começar a colocar uma cervejinha no negócio, você vai para bar e restaurante. Bar e restaurante, o piso é outro. A questão salarial é outra. A gorjeta é outra. Tudo é outro, os adicionais são outros. Então, o que a cervejinha vai te gerar de venda, pode te gerar de venda, não paga a diferença que você tem de gerar aqui. E às vezes o shopping não vai autorizar. Também tem não essa vai, ainda. Tem você essa. não vai poder vender cerveja no shopping, Exato. cara. Não tem como. E aí eu ia ter uma loja tendo cerveja e outra não. Sim. E isso é o que a gente precisa passar. Eu falo que o franchising, ele passa por isso. Nós, franqueadores, já testamos tudo. E nós, franqueadores, continuamos sendo os testes. Então, você falou da gelateria. Vou testar na minha loja primeiro. Vou fazer na minha loja primeiro. Vou experimentar na minha loja primeiro. Deixa eu ver a minha primeiro. Hoje, tudo que a gente vai lançar, o que a gente faz primeiro, lança nas nossas lojas. A gente testa com a gente. A gente entende o modelo de negócio. Eu faço o grande estoque do produto. Uns tempos atrás teve uma ideia, teve 2 vezes que a gente erra também, né? A gente é franqueador e erra. Uma vez foi Copa do Mundo 2018. Nós tentamos lançar uma caixa comemorativa de cada seleção. Então a gente achou que os caras iam comprar, ou as mulheres iam comprar, né? Vinha o café dentro de uma caixinha e que as pessoas iam comprar aquele para comemorar cada seleção, que ele ia fazer uma coleção. Olha que ideia! De caixa da Copa de cada seleção. Sabe o tanto que vendeu? Nada. Nem eu comprei caixa. Para não perder tudo, nós mandamos o franqueado tirar os pacotinhos de café de dentro das caixas. Ficamos, devolvemos as caixas, tomamos 100% do prejuízo da caixa. Então, no franchising é isso. Se vai testar alguma coisa, eu testo. E depois teve ali, acho que foi 2021 e 2022, o pessoal queria muito alguma coisa de milho. E aí o Raul até brinca que o nosso gerente técnico, ele tem pavor de coisa de milho, ele não gosta de milho e tal. E aí a gente achou assim, não, Raul, é porque eu sei que não gosta, vamos testar uma coisa de milho. Ele falou, gente, não tem nada a ver. Coisa de milho, é lá pro goiano, não é uma cultura do brasileiro, não vai. Beleza, fizemos. Eu lembro que nós tivemos um estoque, a gente tinha 1 tonelada do produto para fazer um produto de milho lá dentro. Cara, dá 1 tonelada, nós descartamos 800 quilos. Caramba. Tivemos que doar. Doamos antes de vencer, antes da validade. Por quê? Porque erramos nisso. Eu lembro na época, na estética, a gente tem um negócio de estética, quisemos lançar uma linha de maquiagem, mas a mulher que ia nas nossas lojas, ela era para depilação. Ela não ia no intuito. Você vai entrar hoje na disputa com a Avon, com o Boticário, com não sei o que. A gente daquele jeito pequenininho. Era perfume e maquiagem na nossa rede estética. Cara, vendemos, colocamos. Vendeu nada. Tivemos que recomprar o estoque todinho dos franqueados. Então, na franquia, tem muito disso. O teste, o produto, quando ele dá errado, a gente absorve. Sim. É nosso o erro. E é isso que faz da franquia ser um negócio tão sólido, né? Quando a gente fala de taxa de franquia, o cara Você tá pagando isso. Exato. Ele tá pagando os seus erros de arquitetura, de processo, de logística, tudo. Quando a gente fala, e ainda um pouco de taxa e também royalty, é esse teste que a gente tá pagando. É sobre isso. É os testes de sorvete, os tantos de testes de sabores que eu já fiz. Você já fez? Na minha loja, testei algumas outras coisas que Tanto você já jogou fora? Muito. Eu tenho que comprar produtos e produtos para fazer teste. Aqui você falou, você tem estoque e tal. Então, esse tipo de coisa que a gente faz aqui é o que o franqueado tá pagando. Esses testes, para quando chegar para ele lá, já tá o mais redondo possível, né? O mais possível. Cara, nós temos um laboratório dentro do nosso escritório lá de Varginha, né? Um laboratório de... Só não é nem teste, é de ficar preparando coisas. A gente fica o tempo inteiro testando novas coisas. E, óbvio, muita coisa eu recebo dos fornecedores, mas eu tenho que comprar.
Olha só, o Wilton virou o CFO, né? CFO. Agora ele é CEO e também ele assumiu a parte financeira. E aí o cara começou a entrar um pouco mais, pô, estamos gastando demais. Pegamos uma linha de despesa que tinha no escritório de Varginha, de despesa de compra de supermercado. Aí ele falou assim, cara, sabe quanto nós estamos gastando no supermercado? 16 mil reais. Falei, pô, mas a gente não serve. O cara, a gente dá vale, o cara leva. Pô, a gente compra de mercado papel higiênico e desinfetante. Ele falou, não, isso vem da distribuidora. Pô, de que são esses 16 mil reais? Cara, a gente gasta 16 mil reais por mês com as pessoas, quem testa lá, comprando produtos. Desenvolvendo, comprei um produto tal, deixa eu misturar com tal para ver se dá certo. Deixa eu misturar com tal coisa para ver se dá certo. Então não é só supermercado, é de tudo. Tudo. Que a gente compra, distribuidor. Então, assim, cara, é uma linha, se você for pensar, no ano, são quantos? Dá 200 mil reais, pô. No ano, são 200 mil reais só de coisa. Isso é o desperdício, não é o que deu certo. Então, o franqueador, ele serve para isso. Ele serve para passar. Esse é o papel. Eu tô testando vendo machine. Eu tô com uma machine ligada aqui no escritório, 24 horas por dia, o pessoal tirando café, o pessoal fazendo tudo o tempo inteiro, ela dando os pau, voltando, testando, porque eu tô testando tudo dela aqui, a hora que dá certo, a hora que dá errado. Vou ficar com essa máquina 3 meses aqui dentro da minha estrutura, pagando aluguel da máquina, pagando produto, torrando energia, tudo, para quando ela for essa machine para dentro dos lugares, eu ter ultrapassado todas as barreiras. Você tocou num ponto importante, porque assim, né? Às vezes o pessoal que deu certo. Né? Então, por exemplo, eu faço uma casquinha de sorvete lá na hora, tal, cheirinho gostoso. Eu tive que comprar 5 máquinas de casquinha. Testei as 5. Eu não posso comprar a primeira e já começar a distribuição. Eu tô falando 5 máquinas. As outras 4... Perdeu. Tá lá, jogou fora, entendeu? Não tem o que fazer. Então, sim, o teste, ele custa caro. Muito caro. E às vezes quem tá, né... Todo mundo, cliente, tudo franqueado, só vê o resultado final, né? Mas não, os testes, sem contar o tempo que a gente tem que disponibilizar para isso também, né? Então, eu acho que o nosso papo foi legal aqui, porque ele trouxe justamente essa visão, né? A gente não ficou aqui contando, não... as glórias do franchise. É legal também, tem as coisas boas. Sim. Mas nós mostramos aqui, foi bem legal, cara. Eu gostei da dinâmica, porque nós mostramos o bastidor do que é ser um franqueador. Sim, eu acho que o resumo que tem aqui pra galera foi isso. Então, se a gente pode resumir esse papo nosso aqui, nós fomos por trás do franchising, qual que é esse bastidor, e eu acho que isso aqui deixa claro ali para o empreendedor, para o futuro empreendedor, para quem já está há mais tempo no mercado, o que é esse mercado de franquia, né? Eu acho que foi bom esse papo nosso aqui. E, cara, eu gosto de, no final, o seguinte, eu gosto de pedir que você aqui deixe uma mensagem para os empreendedores, cara, que seja para o empreendedor que está pensando em investir, seja para o empreendedor que já investe e está por algum momento de dificuldade, ou para aquele que está voando e quer dar mais um passo, né? Sim, porque a gente tem esses 3 tipos de pessoas, né? Os que querem empreender, os que estão empreendendo, mas estão errando, estão batendo cabeça, e aqueles que estão voando e quer voar mais, que é o próximo passo. Sim. Então, escolhe aí um deles e deixa uma mensagem para esses caras, cara. Eu acho que eu vou falar sobre 2 pontos que a gente abordou aqui, cara. Primeiro, né? Eu acho que quem já tem um negócio, tá pensando em abrir um negócio, pensa muito naquela questão do básico bem feito. Beleza. Vamos sempre pegar e fazer... Vamos sempre de trás para frente. Tá limpo e organizado? Meu atendimento tá legal? Eu tô fazendo direito conforme receita? Tá legal? Você já alcançou um tanto bom de faturamento. Porque, cara, causa consequência, né? Depois a gente vai atrás de um outro porém, uma outra ação, né? Então, sempre o básico bem feito vai dar certo. É fácil fazer? Não é, não. Não é. O básico não é fácil, né? E acho que outro ponto muito importante que a gente também falou sobre isso hoje é a questão de a escolha da franquia ou o negócio do zero, né? A gente ouve muito as pessoas falando... E sim, cara, eu tenho muitos amigos conhecidos que foram, eu vou abrir um negócio. É muito difícil abrir um negócio do zero. Muito difícil. Né? Esses testes que a gente está falando aqui, teste de nome, teste de arquitetura, teste de tudo, logística, ele custa muito caro. Sim. E às vezes a pessoa não está pensando nesse tipo de erro que ela pode ter, que pode custar o negócio dela. Então, sim, a franquia é um negócio muito mais vantajoso, muito mais seguro, porque a gente já testou, errou muito. Sim. Erramos muito para chegar até aqui. Por isso que é muito mais... A certeza nunca vai ter, só que a chance de você dar certo é muito maior.
com uma aspa só. Gestão e vendas é do franqueado. Gestão. E sim, a franquia é um bom negócio justamente por esses erros que eles não vão cometer, porque a gente já cometeu. Cara, foi crucial. Você colocou o básico bem feito para mim. Passa na cabeça um monte de coisa. Eu falo com o cara, né? Assim, a gente gosta de treinar, né? Eu já vi que você também gosta de treinar. Só que eu já fui o cara que eu só ia na academia. Agora, recente, uma história até da minha esposa. Quando a gente mudou para cá, e, pô, procura um personal dali, não acha legal, pá, a gente ia pra academia todos os dias. Tava lá na academia. Caminhar, pedalar, fazia um pezinho ali, pá. Você olhava, cara, nada de resultado. Você não tinha resultado. Você não tinha resultado. Ou seja, eu estava indo, mas eu não fazia o básico bem feito. Aí agora, eu e ela, a gente treina com o personal. Ela com a personal dela, eu aqui com o meu de manhã. A gente estava falando disso, você falando desse básico bem feito, porque veio isso na minha cabeça. Eu estava falando com o meu personal isso hoje de manhã. Eu falei, cara, eu tenho a foto de antes e depois. Eu continuo na mesma frequência na academia, do mesmo jeito. Só que agora eu faço o básico muito bem feito lá com ele. Você vê a diferença minha do corpo de antes e depois, você fala assim, caramba, cara. E isso é para a vida, isso é para o negócio, assim, isso é para absolutamente tudo que a gente faz. E é o reflexo do negócio. Não adianta você só abrir a porta e estar lá com o negócio. O cara, o da academia que só paga, passa lá, faz uma meia dúzia, é o mesmo cara que abre o negócio e não está olhando para a limpeza e organização, não está olhando para o cliente, não está olhando para a gestão de pessoas, não está olhando para vendas. Agora, quando ele passa a fazer, ir lá, olhar para a experiência do cliente, para a limpeza, para a gestão, ele vai ter o resultado. Forte é pra tudo mesmo. É pra tudo, exato. cara. Você falou de academia, exatamente comigo aconteceu a mesma coisa. O treino manteve. Eu mudei a dieta. Falei, cara, não são 3 pães, são 2,5. Não tirei carbo nem nada, só equilibrou. E tomando meu sorvetinho todos os dias. Chegou. Já emagreci 5 quilinhos em 3 meses. Mas sim, com sorvete, com gelatinho todos os dias, com meu cafezinho, regulando um pouco a alimentação, fazendo o básico. É o básico. O básico bem feito, cara. O básico bem feito, você chega em qualquer lugar que você quiser na sua vida. Agora, eu quero o extraordinário. Eu tenho uma frase que eu digo que o extraordinário só vem depois do básico bem feito. Exato. Né? O extraordinário é só depois do básico bem feito. Tá? Se você não fizer. Se você não consegue fazer o básico bem feito, esquece, mano. Esquece. O extraordinário o extraordinário se torna impossível. Sim. Sem o básico bem feito, né? Mas, cara, obrigado por esse papo. Eu que agradeço. Foi um prazerzaço vir aqui. Gostei muito é um papo que eu falei com você bem descontraído, tá? E pra você que acompanhou aqui, vai lá, manda para um amigo empreendedor, manda para alguém, curte, compartilha, procura ele. Rede social, o bicho é blogueirinho também, tá? Gosta, posta. Hoje eu gosto bastante. Posta lá, ele dá várias dicas, tá sempre colocando algum conteúdo legal ali sobre o que ele faz. Roger, como? Roger Alex Rodrigues. É meu nome. Roger Alex Rodrigues, vai pôr aqui debaixo. Tela, procura lá. E o da Ice, pra achar. O da Ice Roll é Ice Cream Roll BR. Ice Cream Roll BR. Pô, vamos fazer um negócio meio maluco aqui? Bora. Se alguém assistir aqui e falar que veio daqui assistindo, o que você faz de condição diferenciada pra ele na taxa? Cara, dá pra fazer assim uma taxinha. A gente falou dos valores aqui, né? Esses valores são novos. Agora veja. A gente já tá praticando eles. Eu consigo fazer um valor antigo ainda aí de a taxa de franquia de 80, a gente consegue descer pra 60, por exemplo. Caraca, alguma coisa bem bacana, tá? Depois você me agradece esses vintão aí, tá? Se você conseguir. Então, ó, se você quiser investir no Ice Roll, vai lá, tá com descontão, a taxa da loja de 80 por 60. Fala lá, vim aqui, ó, eu vi lá no podcast com o Edu, você falou lá no final. Então já fica o recado, olha, vou deixar um recado aqui, a galera curiosa. Você vai fazer o seguinte, você vai voltar a fita, ó, eu sou antigo, hein? E vai começar dizendo o seguinte aqui nesse podcast. Você que ficar até o final, que assistir lá no final, tem uma condição muito diferenciada e muito especial lá no final do podcast para quem assistiu isso aqui, vai comprar um Ice Roll com um descontaço, sim. Não era para você dar isso tudo, não, mas já que você quis fazer o antigo... Você vai levar para casa uma franquia de rolinho e uma gelateria também, gente. Falar para você. Fechou. Você vai... Você vai levar as duas. As duas. Ela vem mixada. A gente entende que quanto maior o mix, maior vem, mais vende, mais né? vende, exatamente. Então, você vai levar as duas com descontaço. Então, vai até o final aí. Beleza? Fica com Deus. Deus abençoe grandemente sua vida. E lembre sempre de uma coisa.
que por mais 24 horas você permaneça no caminho de Deus, que não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo. Porque Deus nunca, jamais escreveu por linhas tortas. As linhas de Deus, cara, sempre foram retinhas. Nós, de vez em quando, resolvemos caminhar fora, mas Ele vai estar sempre lá no final, te esperando, sempre no final da linha reta. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado. Um beijo no coração.